Olá, quarto ano, pais, responsáveis, sou o professor Marcos, estou aqui hoje para dar início a mais uma aula 20, né? Semana de 5/10 a 10/10, tá? Vamos trabalhar português, livro Somos, caderno 3, da página 13 a 18, interagindo com folheto, comparando anúncio com folheto. Na última aula de português, nós terminamos na página 12, foi justamente um texto que começou na página 11, né? Que é um folheto, a água, né? Água, no caso. Então, esse texto começa na página 11 e termina na página 12. Foi onde nós terminamos a nossa última aula. Vamos fazer uma releitura desse texto para a gente poder entrar na página 13 e dar início às atividades dessa semana. Então, aqui na página 13, interagindo com o folheto, né? Releia o início do texto. Copie a primeira frase em que se estabelece um diálogo direto com o leitor. Então, vamos fazer a releitura do texto. No início do texto, vamos achar a primeira frase em que se estabelece um diálogo direto com o leitor e vamos copiar ela aqui para a resposta da atividade 1, da página 13. Depois, textos como este têm a finalidade de influenciar o leitor, de fazê-lo tomar uma atitude, de mudar de seu comportamento. Que atitude esse texto procura despertar no leitor? Então, esse texto aí, ele é um texto instrucional, ou seja, ele contém instruções sobre alguma coisa, né, para o nosso dia a dia. Nesse caso aí, é sobre o uso devido de água, evitando o desperdício. Então, que atitude esse texto procura despertar para o leitor? Façam a resposta aqui. Depois, na atividade 3, que outro título você daria ao texto, né? Veja o título do texto e pense num outro título que você poderia dar para esse texto e responda. Depois, na atividade 4, nós vamos marcar um X na alternativa mais adequada. Então, temos 3 alternativas para contar uma história. Vamos lá, o que está pedindo? Com o objetivo, o texto foi escrito. Aí vamos marcar um X na alternativa mais adequada. Para contar uma história, para informar sobre a importância da água, ou para orientar o leitor sobre como economizar água. Coloque o X na resposta mais adequada. Depois, na alternativa 5, sobre o folheto, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, tem os quadrinhos aqui e temos 5 frases, né? Vocês vão colocar o V no verdadeiro e F no falso, tá? Por exemplo, organizado em tópicos. É verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, põe o V. Se for falso, coloque o F. Depois, esse texto ele adota a linguagem divertida e atraente. É verdadeiro ou é falso? Esse texto apresenta imagens? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Contém predominantemente conselhos? Verdadeiro ou falso? Tem o intuito de convencer o leitor a comprar? Verdadeiro ou falso? Então, coloque o V para verdadeiro e o F para falso. Depois vamos aqui para a página 14, tá? Observa a maneira como o texto foi organizado, né? Temos vários quadrinhos e aqui na página 14 temos 2, no banheiro. Tome banhos rápidos, a cada minuto no banho você gasta de 3 a 9 litros. E depois temos o outro quadrinho, nas áreas externas. Varre as calçadas para retirar o lixo, use os baldes em vez de mangueiras. Molhe as plantas com regador quando o sol estiver mais fraco. Faça a leitura desses 2 quadrinhos e depois vamos fazer as atividades. Circule nos trechos citados as palavras ou expressões que indicam ações ou atitudes que devem ser praticadas pelo leitor. Então, quais as palavras, expressões que indicam ações, né? Vamos supor, se alguém fala para você, olha, pegue, faça, tome, jogue, coloque, guarde, são palavras que te indicam atitudes que você deva fazer, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai ver quais palavras que indicam atitudes ali nos quadrinhos e vão circular.
tá? Na atividade B, após os parágrafos de introdução, há itens introduzidos por subtítulos, que poderá, por que será que o texto foi escrito dessa maneira, tá? Então veja bem, após os parágrafos de introdução, há itens introduzidos por subtítulos. Por que será que o texto foi escrito dessa maneira? O subtítulo, ele vai facilitar na leitura do próprio texto instrucional, né? Apresentando cada etapa para o leitor. Então, qual que é a finalidade do subtítulo aí, no caso? É facilitar a leitura, apresentando cada etapa, certo? Depois, na atividade 7, marque com X a alternativa correta em cada um dos itens, onde o texto foi publicado. Então, a gente vai lá no texto, faz a leitura do texto, lá depois tem os dados, né? Onde ele foi publicado, por quem foi publicado, quando foi publicado, né? E aí você vem aqui e coloque um xizinho na alternativa correta. Depois aqui na página 15, atividade B. Para que tipo de leitor, principalmente as orientações foram escritas? Para crianças, para jovens, para adultos ou para pessoas idosas? Coloque o X na alternativa correta. Depois a C, as instruções do texto foram dadas apenas por meio de texto escrito? Por meio de texto escrito e por meio de imagens também? Ou apenas por meio de imagens? Qual que é a resposta correta aqui? Coloca o xizinho no quadrinho. Depois, atividade 8, releia as dicas. Limpe bem os pratos e panelas e jogue o resto da comida no lixo. Deixe a louça na água para facilitar a lavagem. Feche a torneira enquanto ensaboa e volte a abri-la apenas para enxaguar. Por que se sugere fechar a torneira enquanto ensaboa a louça? Qual que é a finalidade de você fechar a torneira enquanto você está ensaboando a louça? Essa é a pergunta. Agora vocês vão dar a resposta aqui. Tá? O porquê, qual que é a finalidade. Depois, atividade B, no folheto há alguma dica que você ainda não conhecia. Qual ou quais, né? Então você vai ler todas as dicas do folheto e vai observar e vai me dizer se tem alguma dica que você não conhecia, sim ou não. Você vai colocar a resposta, se a resposta for sim, você vai pôr sim, vírgula, e falar quais são as dicas que você não conhecia, ou qual, se for só uma. Se você conhecia todas as dicas, você vai pôr a resposta não, eu conhecia todas as dicas. Certo? Aqui na página 16, leia o cartaz. Então temos um cartaz aqui, né? 22 de março é Dia Mundial da Água. Siga as dicas e ajude a preservar o planeta. Então temos aqui 5 dicas, tá? Começando aqui, ó, um banho de 15 minutos gasta 130 litros de água. É água demais. Um banho de 5 minutos é suficiente para ensaboar o corpo, lavar o cabelo e sair cheiroso do chuveiro. Então veja bem, com 1/3 do tempo, é o suficiente para você tomar banho. Então, qual que é a ideia? É para a gente não ficar muito tempo debaixo do chuveiro, para economizar água, certo? Quer dizer que aqui está dando uma dica e dizendo que 5 minutos é o suficiente para você se lavar e sair cheirosinho do banheiro, tá? Depois temos aqui, ó, quando escovar os dentinhos, deixe a torneira fechada. Abra a torneira só quando for molhar a escova e enxaguar a boca, tá? Não tem necessidade de abrir a torneira enquanto você está escovando os dentes, lavando a boca, a torneira está aberta, tá? Você abre, molha a escova com a pasta, fecha a torneira, lava a boca e depois abre para enxaguar, certo? Nunca jogue papel higiênico, cotonetes ou algodão no vaso sanitário. Isso pode entupir o encanamento do vaso e faz com que as descargas precisem ser dadas desperdiçando água, né? Então, se entupir os vasos, você acaba gastando mais água porque tem que dar mais descarga, tá? Então, não jogar nada no vaso, nem papel, cotonete, algodão, tá? Depois temos outra aqui, ó. Cuidar das plantinhas é muito legal, mas temos que cuidar para não desperdiçar água. Quer saber como? É simples. Use um regador,
Assim você usa apenas a quantidade suficiente para regar a plantinha, tá? Então, em vez de você usar a mangueira, usa o regador, que você controla mais a água e usa a quantidade suficiente para regar as plantinhas. Você vai estar cuidando das plantinhas e não vai estar desperdiçando água. Na hora de lavar a louça, ensaboe tudo o que tiver na pia e só depois ligue a torneira para enxaguar de uma vez só. Outra dica é usar o mesmo copo por várias vezes quando for tomar água. Então temos aqui 5 dicas importantes, assim como lá no folheto, né, no texto 2, da página 11 e 12. São dicas importantes, são instruções, né, também. É um cartaz aqui, mas é um texto instrucional também, assim como do folheto, tá? Depois da leitura, vamos responder aqui as atividades A, B e C da página 16, tá? Depois aqui na página 17, vamos ajudar os familiares a economizar água. Então, para ajudá-los, você vai ler uma conta de água, identificar em que meses estão gastando mais e buscar formas de economizar, tá? Então, vocês vão pegar uma conta de água daí de casa e vão fazer a leitura. Nela tem dados importantes, como o consumo de água do mês, o consumo do mês anterior, a média dos últimos meses. Então, você vai procurar ler os dados, pede ajuda para um adulto que tiver com você aí para te ensinar a olhar os dados na conta de água. E a partir disso aí vocês vão olhar o mês que gastou mais água, o porquê será que gastou mais água naquele mês, né? Então faça a leitura aí da página 17, que vai instruir como vocês vão fazer aí essa atividade com a continha de água. Depois aqui na página educar 2, dar instrução ou ordem a alguém. Isso aqui foi tirado do dicionário da língua portuguesa, tá? Ou Alves, Rio de Janeiro, Objetiva 2009, tá? Página 180 e 421, adaptado. Atividade B. Quais dos textos tem como objetivo principal argumentar, convencer, incentivando o consumo? Explique a sua resposta. Então, qual dos dois textos, 1 ou 2, tem o objetivo principal de argumentar, convencer, incentivando o consumo, tá? Depois, a atividade C. Qual dos textos tem o objetivo principal? Instruir o leitor, incentivando a tomar atitudes. Explica a resposta. Então, você vai colocar no B, se é o texto 1 ou o texto 2. A resposta, texto 1. Ou se for o texto 2, texto 2. E vai explicar o porquê. E a mesma coisa na C. Primeiro você vai dar a resposta se é o texto 1 ou se é o texto 2. E depois vai explicar o porquê. Bom, então a gente vai finalizando por aqui, tá? Essa aula 20. Lembrando que o professor de vocês estará com vocês durante a semana para dar todo o suporte, explicações, né? Para acompanhar vocês nas aulas. E o que for preciso, dúvidas, entrar em contato com o professor para poder esclarecer as dúvidas, tá? Vamos fazer as atividades, que é importante participar das aulas online, para que a gente não seja prejudicado, né? Que a gente possa ter um bom aproveitamento durante esse ano que está sendo um pouco mais difícil, tá bom? Boa aula para todos vocês.